Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, deixe sua Bíblia aberta no livro do Êxodo, no capítulo 8, que é o texto que vamos expor nesta noite e ao qual nos voltaremos ao longo da exposição bíblica. Livro do Êxodo, capítulo de número 8. Nós estamos estudando, e eu creio que essa informação é importante para você que nos visita, e deixe-me já expressar aqui a minha alegria em ver muitos irmãos que nos visitam. Pude conversar com alguns antes do culto, temos gente de Uberlândia, temos gente do Pará, temos gente de 3 igrejas diferentes daqui de Goiânia que estão conosco nesta noite. São todos muito bem-vindos e é um prazer e uma alegria recebê-los. Levem um abraço da Igreja do Jardim América, a igreja de vocês. Na nossa igreja nós temos feito pregações de maneira sequencial. O reverendo Éder estuda às terças-feiras o livro do Apocalipse, o seminarista Diego está expondo Eclesiastes e eu estou expondo o livro do Êxodo. E nós estamos no capítulo 8 do livro do Êxodo. E para você se situar agora, eu peço então, por favor, que seja projetado, dona Semiramis, o arquivo que temos aí sobre a explicação da segunda, terceira e quarta pragas, que está no PowerPoint. E eu quero, com isso, situar você que não esteve aqui nos sermões anteriores, de tal forma que, mesmo chegando no 8º capítulo do livro do Êxodo, você consiga acompanhar a nossa exposição. Nós já vimos o livro do Gênesis aqui, e desde o livro do Gênesis estamos vendo que há um combate no mundo. O mundo é o cenário de uma grande guerra espiritual, onde a linhagem abençoada por Deus, aquela que foi iniciada por Abel, e depois por Sete, e depois por Noé e tantos outros, aquela linhagem abençoada está em conflito com uma linhagem marcada pelo pecado, aquela que foi iniciada por Caim. E agora nós temos então um combate entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. E o livro do Êxodo vai mostrar esse combate e essa guerra sendo levado agora a outros patamares. Então, é aí mesmo, nesse lugar aí, podemos deixar aí? Ida ao Egito, eu creio que é preciso finalizar o Rolyrics, senão não vai funcionar o PowerPoint, precisa fechar. Aí, agora vamos, deixa eu ver se estou indo aqui no controle. Ainda não. Você sabe como é que é uma pregação cheia de defeitos especiais? É assim, desse jeito, né? E agora? Agora eu estou indo. Pronto, agora funcionamos, chegamos aqui. Pois bem, meus irmãos, o povo de Israel vai ao Egito, a família de Jacó. Você sabe que José é vendido e ele vai parar no Egito, e depois os seus irmãos vão ao Egito em busca de comida. E uma das perguntas que nós nos fazemos é, por que Deus transferiu o povo de Israel para o Egito? E quando você percebe que há um combate no mundo entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, e quando você lê o que estava acontecendo com a família de Jacó na terra de Canaã, você entende porque Deus se preocupou em levar todo mundo para o Egito. Esaú é o irmão de Jacó, e ele se casou com mulheres cananeias, que foram amargura de espírito para sua mãe. E agora os filhos de Jacó estão tendo lá os seus problemas. Rúben acabou corrompendo o leito de seu pai, Simeão e Levi se envolveram na disputa com os siquemitas e foram traiçoeiros, e trouxeram grande afronta pela maneira desonesta como resolveram a violência contra a sua irmã Diná. E agora Judá está, inclusive, tendo relações com uma mulher que é a sua própria nora e que ele tem como prostituta. E você vai vendo a situação da família da aliança em Canaã e se perguntando, eles vão seguir ao Senhor corretamente? Eles vão permanecer fiéis a Deus aqui? Ou vão acabar sendo engolidos pelas tentações e pelo desvio a Deus que existe na terra de Canaã? Então Deus, em sua soberania, coordenando inclusive uma fome mundial, coordenando inclusive os pecados dos irmãos de José contra José, manda José para o Egito, e depois manda a família de Jacó para o Egito em busca de comida, e depois tira todo mundo de Canaã e leva a todos para o Egito. E com isso, aqueles pastores de ovelhas, que são pessoas abomináveis aos egípcios, os egípcios não gostam dessa profissão, acabam isolados na região de Gósen, por aqui, e se mantêm por 430 anos, escravos, mas não miscigenados. Deus está menos preocupado com o sofrimento transitório daquele povo e mais preocupado com a sua santificação permanente.
E o que nós vimos já é que existem muitas evidências dessa passagem do povo de Israel lá pelo Egito. E na necrópole, na cidade de Beni Hassan, você tem a tumba de Quinumhotep II, que foi um alto oficial do faraó da época de José. E lá nessa tumba, que hoje está aberta à visitação, você tem ali um egípcio bem grandão, em contraste com visitantes menores. E esse egípcio grandão que fica aqui no canto, ele recebe a visita de um povo que, quando você restaura a pintura, você vê que eles se parecem muito com os israelitas, com os hebreus. E aqui há um testemunho, portanto, de que o povo de Israel de fato foi para o Egito em busca de comida, mas debaixo da supervisão de Deus em todas as circunstâncias, para que o povo fosse preservado da miscigenação, fosse preservado da aculturação em Canaã. Deus manda todo mundo para o Egito, para a escravidão, mas para preservá-los. Lição número 1. Nem sempre quando você está sofrendo é porque Deus está bravo com você. Às vezes é porque Deus está te protegendo de males maiores. Às vezes é porque Deus está cuidando da sua santidade. Às vezes é porque Deus está trabalhando a sua vida e preservando você. Pois bem, lá se levanta um outro faraó que não conhecia José e que faz com que os filhos de Israel amarguem a vida em dura servidão, trabalhando com tijolos e trabalhando no campo e servindo a faraó. E nós vimos também que existe muitos elementos arqueológicos que nos ajudam a entender isso um pouco mais. Não que a compreensão da Bíblia não nos seja suficiente, é claro que ela nos é completa e total, mas é muito interessante quando podemos juntar ao relato bíblico aquilo que já foi escavado, tanto para nos mostrar o quanto a Bíblia é exata historicamente, quanto para nos dar compreensão de detalhes. Teologicamente falando, o que vamos ver agora é que a guerra entre as sementes, entre o povo que teme a Deus e o povo que não teme a Deus, escalona e se torna agora não uma guerra entre indivíduos. Não se trata agora de Caim matando Abel. Não se trata agora de Esaú perseguindo Jacó. Não se trata de Ismael zombando de Isaque. Agora se trata de todo o povo do Egito, a maior, mais forte, mais rica e poderosa nação daquela época, perseguindo os israelitas. E agora então esse combate atrairá a audiência mundial. E a maneira como Deus ilustrará o seu poder e a sua vitória sobre as forças das trevas nessa história se torna tão memorável que nós estamos falando dela 3.500 anos depois. E entendendo então o que foi que aconteceu ali. E lá na cidade de Luxor você vai encontrar a tumba de Requimir, que também é um oficial do alto escalão egípcio, onde ele retrata nas suas paredes escravos, também muito semelhantes aos hebreus, fazendo tijolos, da maneira exata como a Bíblia nos descreveu. E então nós percebemos aqui uma opressão do Egito contra os israelitas. O palco está armado. Como já dissemos algumas semanas atrás, quando estudávamos o capítulo 7, por que foi que Deus escolheu o Egito? Por que Deus deixa o seu povo ser escravizado pela nação mais poderosa que já havia existido? Cujas obras faraônicas, as construções até hoje, não se sabe decifrar como foram feitas. Ainda existem teorias sobre como as pirâmides foram construídas, mas ninguém sabe. E a tecnologia e o conhecimento e a força de trabalho e a engenharia e a arte e a ciência daquele povo era de tal ordem que eram esses os inimigos do povo de Deus. E Deus então escolhe um inimigo extremamente poderoso para deixar claro que ele é maior do que qualquer força humana. No livro de Deuteronômio, quando depois do êxodo, depois da peregrinação pelo deserto, Moisés relembra tudo o que tinha acontecido, Deus vai falar com o povo e dizer assim, que Deus escolheu o Egito e escolheu nações maiores e mais numerosas do que o povo de Israel na terra de Canaã, para dar a entender a todos que Ele é o único Deus, que não existe um rival à altura de Deus, que o Egito, por mais poderoso que fosse, não era páreo para o Deus Todo-Poderoso. E assim, nós vamos refletir um pouco sobre a glória desse Egito, mas a glória desse Egito é nada perto da glória do nosso Deus. Nós chegamos a mostrar no último culto a respeito deste assunto, que o arqueólogo Howard Carter, um britânico, em 1924, parece que está comemorando 100 anos, o centenário disso, ele descobre a tumba de Tutankhamon, um faraó que era dos mais pobrezinhos, e tão pobre que um terremoto soterrou a entrada da sua tumba, e por isso ela não foi saqueada. E ao longo dos
sarcófagos múltiplos que foram encontrados em torno do corpo de Tutancâmon, havia mais de 400 quilos de ouro. E o objeto mais caro do mundo, a obra de arte mais preciosa que você encontra no mundo, digite lá no Google, qual é a joia mais preciosa do mundo, e eles vão te dizer, é a máscara de... E esse faraó fraco, que não se comparava àquele dos tempos de Moisés, ainda é o detentor das maiores riquezas do mundo 3.500 anos depois. Por que Deus escolhe as coisas assim? É para que a gente aprenda sobre a sua glória. E ele deixa isso extremamente claro. Os egípcios vão saber que eu sou Deus. E no capítulo 7, que foi a nossa última exposição sobre o livro do Êxodo, nós vimos que Deus fala com Moisés, Faraó não vai te escutar, mas eu vou tirar vocês de lá com grandes manifestações de julgamento, e os egípcios vão ter que aprender a não confiar nas suas riquezas, não confiar nos seus conhecimentos, não confiar nos seus exércitos, não confiar na sua cultura, nas suas construções. Eles vão ter que aprender que eu sou o Senhor. Trata-se, portanto, de um cenário extremamente propício. Deus deixa a história da libertação do seu povo acontecer num momento selecionado muito especificamente na história da humanidade. Um momento em que um povo tão simples e tão pequeno quanto os descendentes de Jacó precisa ser libertado de um povo tão poderoso e tão especial quanto os egípcios. E isso só poderia acontecer se houvesse alguém extremamente poderoso, muito maior do que o Egito, para aprender quem é que manda, quem é o Senhor, quem é o Rei do Universo. Deus escolhe Israel também para deixar isso ainda mais claro. Lá em Deuteronômio, Moisés também lembra o povo. Deus não escolheu vocês porque vocês eram bonitos, porque eram inteligentes, porque eram cultos ou porque eram especiais. Vocês eram o menor de todos os povos, mas Deus escolheu vocês porque o Senhor vos amava. Ou seja, ao mesmo tempo em que aprendemos sobre o poder e a glória de Deus nessa história, nós aprendemos sobre o seu amor e a sua misericórdia. Nós somos a igreja presbiteriana, nós somos o povo que diz que Deus nos ama de maneira eletiva, que Ele escolheu nos amar, que não foi por causa da nossa virtude, nem por causa da nossa decisão, nem por causa da nossa escolha ou da nossa vontade que nós nos achegamos até Deus, mas nós vamos até Deus porque Ele nos atrai com sua graça irresistível. E isso não coloca em nós um certificado de qualidade superior. Nós não fomos até Deus porque nós somos melhores. Nós admitimos que só podemos ir até Deus porque Deus é misericordioso, porque Deus é amoroso, porque nós somos indignos. E só desfrutamos da salvação e da glória desse Deus tão maravilhoso porque Ele é gracioso. Ou seja, o cenário coloca tanto o Egito em alta conta com seus poderes, para que ele seja menosprezado pela grandeza superior de Deus, quanto coloca Israel na sua posição de indignidade, um povo pequeno, que não tem qualquer atrativo, mas que é amado por Deus por causa do grande amor que Deus tem para com o seu povo escolhido. Ou seja, este cenário de contraste tão grande, coloca ao mesmo tempo em destaque o poder, a glória e a majestade de Deus, que julga egípcios, e ao mesmo tempo o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça, que abençoa os hebreus. E é assim então que nós deveremos aprender. Com egípcios, Deus é poderoso. Com os israelitas, Deus é amoroso. E agora os israelitas aprenderiam que o Senhor é o Deus, o único Deus, que os tirava de debaixo das cargas do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Essa expressão vai se repetir ao longo do livro do Êxodo, porque a maneira pela qual Deus manifesta o seu plano infalível, sábio, precioso, é julgando os seus inimigos para salvar os seus escolhidos e, ao longo desse processo, manifestar a sua glória. Veja como isso acontece no dilúvio. Os que se opunham a Deus foram afogados nas águas. Os que confiaram em Deus foram salvos na arca, e a glória de Deus foi manifesta. Veja como isso se manifesta no Egito. Aqueles que desafiaram a Deus foram trucidados pelas pragas. Os que confiaram no Senhor deixaram o Egito salvos e enriquecidos. E Deus manifestou a sua glória. Veja como isso acontece em Jericó. O povo que confia em Deus, vê Deus derrubando as muralhas da cidade. O povo que desafia e que resiste, perece. O povo que confia, triunfa. E assim, ao longo de toda a Bíblia, você não vai encontrar méritos do povo de Israel. Você vai encontrar o mérito do Senhor. Você não vai encontrar inimigos que prevalecem,
porque é o Senhor quem vence as batalhas. E assim, no seu julgamento contra os inimigos e na sua salvação destinada ao seu povo escolhido, Deus manifesta a sua glória. E assim, nós aprendemos todas estas coisas ao longo de toda a Bíblia e de maneira muito especial através das pragas que Deus envia ao coração de Faraó e sobre os oficiais de Faraó e sobre o povo de Faraó. E este é o momento do livro do Êxodo que nós estamos estudando aqui. Deus vai executar juízo e esse juízo será particularmente manifesto sobre os deuses do Egito. Porque Faraó é para o seu povo um Deus encarnado. Ele é a manifestação do divino entre o seu povo. A autoridade que ele exerce sobre o povo egípcio é tida pelo povo como uma autoridade dos deuses. E ele se assenta naquele trono como a divindade encarnada, personalizada. E agora então Deus haverá de manifestar o seu poder desacreditando a visão de mundo egípcia, desacreditando deuses egípcios e mostrando-se como o único e verdadeiro Deus. Não se trata apenas de um juízo contra uma nação inimiga, mas se trata de um juízo contra uma maneira de enxergar o mundo que é rebelde a Deus. Se trata de um juízo contra uma cosmovisão. Se trata de um juízo contra deuses que são falsos, em contraste. E aqui eu estou só aquecendo o controle de recuperando um pouco do que já dissemos há 3 semanas atrás, tudo vale que você não estava. Mas quando Moisés e Arão chegam à presença de Faraó, e eles têm a autorização de Deus para executar milagres e mostrar a Faraó que... Há um bordão que está na mão de Arão, não é na mão de Moisés, por favor não se confunda. E esse bordão, quando lançado ao solo, vai se transformar numa cobra. E quando Arão faz isso, os magos e encantadores de Faraó são capazes de reproduzir com as suas ciências ocultas o mesmo prodígio. No entanto, você conhece bem a história dos magos egípcios. E como nós vimos, esse tipo de encantamento envolvendo serpentes era esperado entre os egípcios, porque a cobra era deificada, ela era adorada como um deus de muitas maneiras diferentes no Egito. Há pelo menos 5 deuses egípcios que são adorados na forma de uma cobra. A deusa Sata, a deusa Renenutete, o deus Nehebical e o deus Apep ou Apófis. E eu não vou me demorar sobre eles. No nosso canal do YouTube, mas o fato é que tem um quinto Deus ainda, ou deusa, o objeto do mais egípcio com uma forma de serpente. E o Deus Rio Nilo. E esses 2 deuses, o abutre e a cobra, estão na testa de Faraó. Perceba que aquele que guerreia contra o povo de Deus, você está vendo o símbolo de Satanás. Que Deus vai julgar todos os deuses egípcios. E aí então, a primeira praga é desferida, e as águas do rio Nilo se transformam em sangue. A escolha do rio Nilo é extremamente estratégica. O rio Nilo, como você pode ver no mapa, percorre todo o Egito e ele é capaz de irrigar uma terra completamente seca. E as margens do Nilo irrigadas, como você pode ver nesta imagem, se tornam próprias para a plantação. E a fronteira é muito clara, onde a água do rio não chega é deserto, onde a água do rio chega é terra própria para a lavoura. E o rio é como um Deus que fertiliza todo o solo e dá aos egípcios a oportunidade de terem a sua comida. E portanto o rio Nilo é deificado, é tratado como um Deus que traz a comida para os egípcios. Por isso ele é retratado pintado de azul, a cor da água, por isso ele é retratado com seios. Apesar de ser um homem, é uma criatura andrógina, meio masculina, meio feminina. Ele tem os símbolos da divindade, que são esses braceletes aqui, os anques. E ele tem uma bandeja cheia de pães, de aves e de flores, mostrando que trata-se do Deus Rio, o Deus Nilo. Ele costura a unidade nacional. No Alto Egito, a flor que prevalece é o lótus.
E no Baixo Egito a flor que prevalece é o papiro. E você pode ver, inclusive, que cada um dos dois deuses Ap, que aqui está, tem um tipo de flor diferente. E eles amarram essas flores, mostrando que o rio Nilo costura a unidade nacional. Desde a nascente do rio Nilo até a foz do rio Nilo no Mediterrâneo, é esse rio que mantém o povo do Egito unido. E o ataque de Deus contra esse rio é para dizer: vocês serão desmantelados, vocês serão desmanchados. E aquele que vocês pensam que lhes traz vida, será agora transformado em sangue, que é um símbolo de morte. E agora então nós percebemos que na primeira praga, esta questão é já comunicada ao povo egípcio. E aí então chegamos ao texto de hoje no capítulo 8 e as novidades. Essas outras questões você pode acompanhar em mais detalhe no vídeo que está acessível a você no nosso canal do YouTube. Mas agora nós vamos à praga de número 2. Faraó não se deixa convencer. Os seus magos com suas ciências ocultas são capazes não só de fazer com que bastões e bordões virem cobras, mas também de fazer com que a água vire sangue. E então eles estão olhando para aquilo e dizendo: isso aí a gente também faz. E agora então Deus vai mandar uma segunda praga, a praga das rãs. E é importante que nós olhemos para isso com os olhos de Deus. O rio Nilo tinha sido um símbolo de morte para os hebreus, porque Faraó mandou jogar no rio Nilo os meninos do sexo masculino, as crianças dos hebreus. E agora os peixes do rio que traziam a vida ao povo egípcio, e toda a forma de vida do rio morre, e o rio se transforma em sangue. Ou seja, vocês egípcios usaram o rio Nilo para trazer morte ao meu povo, eu usarei o rio Nilo para trazer morte a vocês. E agora então, na segunda praga, nós vamos ver isso sendo ainda mais claro. O Deus que se apresenta como Criador dos céus e da terra, o soberano Senhor sobre todas as coisas, Ele diz: eu usarei contra vocês as forças da natureza, as forças da criação. E o rio Nilo agora vai trazer desconforto a vocês através das rãs. Nem sempre é possível estabelecer uma conexão exata com tudo aquilo que os egípcios criam. Apesar de termos um conhecimento bastante satisfatório dos hieróglifos e de outros documentos antigos, nós não temos um conhecimento exaustivo, e esse conhecimento não era uniforme, não era padrão por todo o longo território egípcio, e não era padrão durante todas as épocas, ele mudava de uma época para outra. Nós não temos condição de localizar geográfica e temporalmente tudo de uma maneira extremamente precisa, mas os comentaristas bíblicos concordam com muita tranquilidade que no caso da rã, há uma referência específica a uma deusa chamada Heket, que se escreve às vezes com H-E-K-A-T, às vezes com H-E-K-E-T, às vezes com Q de queijo, e tem várias grafias diferentes, mas trata-se da deusa da fertilidade. Seria a equivalente àquela que protegia as mulheres egípcias na hora do parto. Curioso, porque o ataque de Faraó contra os hebreus se dava exatamente no momento do parto, em que ele mandava as parteiras irem até lá e pegarem as crianças do sexo masculino para subtraírem-nas de suas mães e matarem-nas ali mesmo. E agora a entidade, a Rã, que é considerada uma deusa que protege as mulheres egípcias na hora do parto, uma deusa do bem-estar e do conforto, que às vezes é adorada, como você vê nessa figura, na forma de desenhos ou de imagens de uma rã, ou às vezes é adorada na forma de uma rã com um corpo humano, como você pode ver nesse desenho, ou nesta imagem, acho que você consegue ver aqui a mão, a cabeça, o braço aqui e as pernas humanas, só a cabeça mesmo é de um sapo, não é? De uma rã. E às vezes você vê essa deusa que é casada com o deus carneiro Amon-Ra. E se você assistiu Thundercats nos anos 90, o Mun-Ra vem daí mesmo, não se assuste, é isso mesmo, tá? É mitologia egípcia aplicada nos nossos desenhos. Mas a deusa Heket era casada com o deus carneiro. E por isso mesmo, Faraó não quer liberar o povo para oferecer sacrifícios ali no Egito. Ou melhor, mesmo que Faraó libere, Moisés não quer oferecer sacrifícios de carneiros ali no Egito, porque matar carneiro na frente do egípcio é cometer um sacrilégio, é atacar o seu Deus, é atacar a sua fé. Mas mentalize o ataque que é feito à fé dos egípcios quando essa deusa, que deveria causar o bem-estar,
e que deveria ser a protetora do faraó, junto com o deus Amon-Ra e a deusa Equete, agora você vê que, ao invés de trazer bem-estar, a rã traz mal-estar. Você leu o texto, você viu que Deus diz assim, vai aparecer rã dentro do teu forno, vai aparecer rã na travessa do bolo, na sua amassadeira, vai aparecer rã debaixo do seu travesseiro, vai aparecer rã na sua casa, na casa do seu oficial. Todos nós já ouvimos alguma história que fica assim, lendária entre os jovens da UMP, quando num acampamento dos anos 90, alguém sentou no vaso sanitário e tinha uma rã dentro do vaso. Mas nem se compara ao que está acontecendo aqui. Então você percebe o desconforto que as forças da natureza que está sujeita a Deus causam ao povo egípcio. E isso desacredita os deuses que, para os egípcios, traziam conforto, fertilidade, paz e segurança. E é curioso porque Deus está, a cada praga, mostrando aos egípcios que aquilo que se faz com o seu povo tem troco, tem justiça retributiva. Se vocês usam o Nilo para matar o meu povo, eu vou transformar o seu Nilo, símbolo de vida, num canal de morte. Se vocês atacam o meu povo no momento do parto, para tirar os meninos de suas mães, eu vou atacar vocês com a rã que simboliza aquela que daria conforto às suas mulheres egípcias na hora do parto. E o que acontece? Quando Moisés roga ao Senhor que tire a praga das rãs, as rãs são ajuntadas em montões e a terra fede. Que desconforto é esse? E no entanto, quando o faraó experimenta algum alívio, nós lemos já no texto bíblico essa noite, que o seu coração volta a se endurecer, e ele não libera o povo como havia dito que libertaria. E aí então nós vamos à terceira praga, que também está narrada aqui no nosso texto, e isso acontece a partir do versículo de número 16. E agora nós temos a praga dos piolhos. Agora começa a ficar um pouco mais difícil cravar qual é o deus egípcio que está sendo atacado. Não há um Deus na forma de piolho. Você há de convir comigo que ia ficar meio complicado desenhar alguém com corpo de ser humano e cabeça de piolho. Ia ser uma coisa meio, não é? Não que as outras coisas fossem todas ajeitadas, que todos os desenhos fossem as coisas mais naturais, mas aqui já ficou um pouco difícil. Mas quando você vê no capítulo 8, verso 16, que Deus deu a Arão a ordem de ferir com o seu bastão o pó da terra, você vai perceber que aquele bastão de Arão feriu as águas do Nilo, depois com a sua mão e com o bastão ele novamente falou com as águas do Egito e elas trouxeram as rãs, e agora com o bastão ele fere o pó da terra. E isso é simbólico, é Deus atacando os elementos da natureza, razão pela qual muitos estimam, supõem que o deus Geb, que era o deus da terra, do solo, da areia, ele fosse o deus atacado aqui. Porque agora a terra e o pó da terra se transformam em piolhos. Sabemos pouco a respeito desse Deus, e eu não vou me demorar muito aqui, porque eu posso estar apenas fazendo, no máximo, uma suposição razoável. Mas o ponto que nós começamos a entender aqui é que todo o sistema egípcio é atacado. E agora a gente pode ser um pouco mais assertivo quando diz que os sacerdotes egípcios costumavam se raspar completamente. Você consegue imaginar por que os irmãos de José não o reconheceram? Porque José raspava a barba, e hebreu não raspa a barba. Você já viu algum desenho de filho que chora quando o pai raspa a barba e não quer ir no colo do pai? Você já viu algum desenho, alguma caricatura no Instagram da esposa quando o marido tira a barba e olha para ele, parece que ele tem 7 anos outra vez? Você sabe que isso pode produzir transformações significativas nas feições de um homem. E isso era muito específico para os egípcios, particularmente para os sacerdotes, porque eles não podiam ter qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de sarna, qualquer tipo de mancha na pele, qualquer tipo de micose, qualquer tipo de praga, carrapato, piolho, qualquer outra coisa. Os egípcios se raspavam completamente a cada 3 dias, os sacerdotes. E eles tinham uma higiene extremamente delicada para poderem servir aos seus deuses em pureza cerimonial. Só que quando todo mundo está infestado de piolho, vai fazer o quê? Ou seja, Deus começa a dizer assim, percebam, vocês não serão sequer capazes de servir aos seus deuses, porque eu não vou deixar.
Os seus deuses não vão poder receber culto porque eu estou julgando vocês e os seus deuses. E isso nós podemos dizer com toda certeza. Fica um pouco mais fácil quando a gente vai para a quarta praga, a praga das moscas. Uma praga que agora vai atingir apenas e tão somente os egípcios. E eu vou falar um pouco mais a você sobre isso. Quem foi que viu a água virar sangue? Foi todo o Egito. Quem foi que sofreu com rãs? Foi toda a extensão do Egito. Hebreu também teve problema com rã. Hebreu também teve problema com água virando sangue. Hebreu também teve problemas com piolho. Mas a partir da quarta praga agora, Deus começa a dizer, agora vocês vão aprender que eu trato Israel de uma maneira e o Egito de outra maneira. E agora as moscas vão atacar apenas e tão somente o povo egípcio. E elas não estarão presentes na região de Gósen. E isso vai trazer a lição de que o seu povo escolhido é tratado de maneira diferente. O Senhor trata os hebreus de uma forma toda especial. É possível que a deusa atacada com a praga das moscas seja a deusa Maat, uma deusa do equilíbrio e da harmonia. É uma deusa que tem uma pena na sua cabeça, porque ela funcionava como uma espécie de escrivã do tribunal sagrado. O livro dos mortos no Egito falava a respeito de um tribunal onde o coração de um homem era pesado na balança, e se ele fosse mais pesado do que a pena da cabeça da deusa Maat, havia uma fera que tinha cabeça de crocodilo, pernas de leão, traseiro de hipopótamo, que estava pronta para devorar aquele homem que teve o seu coração pesado. E essa deusa Maat participava do juízo final, presente no livro dos mortos egípcio. Ela é que mantinha o equilíbrio e a harmonia. E essa balança que você percebe aqui, era a que pesava o coração do homem, para saber se ele estava em harmonia com os preceitos dos deuses egípcios. Pois bem, essa deusa não é capaz mais de manter a harmonia no Egito. Está tudo bagunçado, está tudo fedido, está tudo repleto de mosquito, está tudo atacado. E sabe o que é curioso? Está atacado só no Egito, porque a terra de Gósen está em perfeita harmonia. Porque Jeová, Yahvé, o Deus dos hebreus, é capaz de manter a harmonia para o seu povo. E ele traz o caos, e ele desautoriza a deusa egípcia da harmonia, junto com todos os demais deuses egípcios. E assim, eu chego com você a este que é meu último slide. Eu gostaria de ter a chance de fazer isso com uma fonte maior, mas eu acho que se você apertar o olho dá para ver, e depois eu vou mandar isso para você no grupo de WhatsApp da igreja. Mas veja bem, primeira praga, a água transformada em sangue, ela alcança todo o Egito. Ela alcança hebreus e egípcios. Ataca o deus Api, mas os magos egípcios são capazes de imitar. E é importante que você perceba comigo, folheando, inclusive, eu peço a você que faça isso, folheando a sua Bíblia, para você ver que a primeira praga, Deus mandou Moisés ir até a beira do rio pela manhã para encontrar o faraó. Capítulo 7, versículo de número 15, você lê ali que Deus diz a Moisés, vai ter com o faraó pela manhã, ele sairá às águas. O faraó vai para a beira do rio, passa lá e encontra ele. E a primeira praga desse ciclo das 3 primeiras, que está em azul claro aqui, você vê que Moisés vai até faraó na beira do rio. E a segunda praga, você vê que Deus manda Moisés ir até faraó no palácio. A palavra palácio não está escrita, mas no capítulo 8, verso 1, você lê o seguinte, chega-te a faraó e dize-lhe, onde faraó estaria? A resposta é, no palácio. Mas na terceira praga, que foi a praga dos piolhos, Deus simplesmente chega no capítulo 8, verso 16 e fala, Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra. Nem avisa o faraó. Ou seja, você vai encontrar agora um padrão. Primeira praga, na beira do rio, Moisés avisa. Segunda praga, Moisés vai até o palácio. Terceira, ele não avisa. E nós vamos ver que daqui para frente vai ser assim, na beira do rio, no palácio e sem aviso, na beira do rio, no palácio e sem aviso. São ciclos de 3. Sendo que cada um desses ciclos de 3 tem um propósito específico. Qual era o propósito do primeiro ciclo de 3? Mostrar que Deus é superior, que os seus agentes, Moisés e Arão, são maiores do que os magos de Faraó. Que Deus é maior do que Api, do que Equete, do que Maate, do que Geb. Deus é superior a tudo. E os magos egípcios são incapazes de igualar os feitos de Deus. Pense comigo, portanto, nesses versículos. Capítulo 7, verso 17. Ali lemos o seguinte. Assim diz o Senhor. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Você vai saber,
não tem quem seja igual a mim. Quem vai saber? Você, Faraó, vai saber isso. Capítulo 8, verso 10, o que nós lemos ali? Disse Moisés: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E depois, capítulo 8, verso 19, então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Está todo mundo agora aprendendo neste primeiro ciclo das pragas uma verdade: Deus é incomparável. Ninguém pode fazer o que ele faz. Tanto é que as 2 primeiras pragas foram imitadas pelos magos, mas a partir da terceira, eles já tiveram que parar e dizer: agora a gente não consegue mais, Faraó, aqui temos o dedo de Deus. Nosso poder vai até aqui, daqui para frente não dá mais. Os piolhos já não podem ser imitados. Alguns imaginam que por serem muito pequenos e muito numerosos, era difícil fazer truques de magia ou qualquer outra coisa. Ninguém consegue guardar um tanto de piolho no bolso ou esconder dentro da manga. E aí então ficou difícil para os magos egípcios. Bom, o fato é, o primeiro ciclo das 3 primeiras pragas mostra uma verdade: não existe um Deus como o nosso Deus. Foi por isso que você e eu cantamos na liturgia desta noite: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele fez tudo, Ele é único, Ele é incomparável. Mas a 4ª praga, que está no capítulo 8 e portanto já foi lida, é a praga das moscas. E agora começa a acontecer algo diferente. Começa a acontecer que o povo de Israel é poupado. Você repara que nas 3 primeiras pragas, com o rio Nilo transformando em sangue, com as rãs e com os piolhos, Israel foi atingido. Só que agora, nas pragas 4, 5 e 6, Israel será poupado. E aqui estão as referências que eu vou lhe passar depois, para que você possa estudar e acompanhar isso com maior detalhe. Mas você vai vendo que o povo de Israel recebe um tratamento diferente. E o que é a lição que Deus quer comunicar? Que Deus separa o seu povo e o protege. Foi isso que nós destacamos na leitura da liturgia, no capítulo de número 8, a partir do verso 22. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, Faraó, e amanhã se dará esse sinal. Agora Faraó vai aprender que Deus trata os israelitas de maneira diferente de como ele trata os egípcios. Agora Faraó vai aprender que há um povo que é abençoado pelo amor eletivo, gracioso e misericordioso de Deus, enquanto há um povo que é julgado por sua rebelião através da soberania do Senhor. E há, portanto, 2 times do mundo que estão em guerra e oposição e que recebem de Deus tratamento diferenciado. Nós também podemos ver isso no capítulo 9, verso 4, onde nós vamos ler depois ainda, agora já na 5ª praga de pestes nos animais. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Meu querido, você já parou para pensar que bênção é você ser tratado por Deus de modo diferente? Deus não trata você segundo os seus pecados. Deus não trata você com o juízo que o seu pecado merece. Deus não trata você como a teimosia, a rebeldia e a dureza do seu coração mereciam. Deus não trata você como ele tratou o faraó. E ele faz isso porque o seu amor é incomensurável. A sua graça soberana é magnífica. E ele está dizendo: eu vou tratar você em Cristo, pagando pelo seu pecado e recebendo você graciosamente. E Deus está ilustrando isso através das pragas. Ele está mostrando: não se iludam, ninguém se compara a mim. Ninguém pode fazer o que eu faço. Os magos egípcios só vão conseguir ir até a 2ª praga, e depois disso serão forçados a ver o dedo de Deus. E vocês vão aprender mais uma coisa: a maneira como eu trato vocês é diferenciada, porque vocês são o meu povo, porque vocês são o povo que eu escolhi, vocês são o povo que eu amei, e eu vou tratá-los de maneira diferenciada. Quando nós começamos a aprender estas coisas, meus irmãos, nós vamos para o esquema das pragas e começamos a ver propósito. Nós nem sempre estamos atentos ao fato de que há uma estrutura. E eu queria convidar você, que está nos acompanhando nesta série de exposições em Êxodo, a ir para casa e começar a ler isso. E reparar, primeiro na beira do rio, depois no palácio, depois sem aviso. Depois na beira do rio, depois no palácio, depois sem aviso. Depois na beira do rio, depois no palácio e depois sem aviso. 3 ciclos
E em cada um dos 3 ciclos há uma lição diferente. Primeiro, não existe quem seja igual a Deus. Depois, Deus separa o seu povo. E depois, Deus é o dono da terra. E Ele vai ser glorificado ao julgar os inimigos do seu povo. São lições que devem ser entendidas a partir dos atos soberanos de Deus na história. Deus não faz isso por capricho. Quando Ele envia as pragas, Ele faz isso para que os egípcios aprendam, para que os israelitas aprendam, para que eu e você aprendamos. E para que essas lições sejam as nossas lições. E, portanto, nós precisamos olhar para estes eventos aqui e aprender as lições que os nossos irmãos do passado aprenderam. E nós vamos caminhar ainda, né? E se o Senhor nos permitir, domingo que vem deveremos encerrar esse ciclo de pragas, porque agora toda a moldura para a compreensão das 10 pragas já foi colocada aqui para você. Mas as aplicações aqui, nós temos um Deus bíblico, gracioso na criação, mas soberano no juízo. Deus criou o mundo, colocou o sol, a luz, luminares, as frutas e tudo mais para o ser humano desfrutar. No entanto, há uma parte da humanidade comprometida com a serpente. E Deus usa inclusive os agentes da sua bênção, a rã, o rio, o piolho, a mosca, para trazer o seu juízo. Ele pode soberanamente usar a natureza que Ele criou para abençoar, para julgar. Não foi assim no dilúvio? Não foi assim em tantos outros momentos, terremotos, chuva de granizo e tantas outras coisas, Sodoma e Gomorra, tantas outras ocasiões. Então, nós devemos aprender tanto a glorificar a Deus por seu amor gracioso, por sua bondade exposta na criação, como também temer a Deus por conta do seu juízo. Nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é um Deus que julga pecado e Ele deve ser entendido, temido e adorado, com isso em perspectiva também. Além disso, nós devemos nos lembrar da singularidade do Senhor. Quem rivaliza com o seu Deus? Quem é tão grande quanto o seu Deus? Você percebeu que Deus escolheu o momento mais especial da história para humilhar o maior povo que já existiu e salvar um povo tão desprezível? Atenção, se Deus ganhou aquele e vencendo o time mais forte do campeonato, esse é o nosso Deus, incomparável. Tranquilidade de saber, é esse o Deus que está do meu lado, é esse o Deus que cuida da minha vida, é esse o Deus que julgará. Eu não preciso viver ansioso, eu não preciso viver atemorizado, se nele eu confio e a ele eu me entrego de todo o coração. Mas também é importante nós nos perguntarmos aqui, será que temos entre nós alguém que tem dentro do bolso a deusa Hequete guardada? Ou quem sabe, do lado de dentro da camisa, um pouco mais para dentro das costelas, bem perto do pulmão, lá no fundo do coração, alguma coisa que nós estamos dizendo no fundo, é isso aqui que eu confio que me traz o meu bem-estar. Podem ser tantas coisas. Nós podemos, no final das contas, encontrar alívio, significado, propósito, descanso, em tantas coisas humanas, e não no Senhor. E Deus está desmontando isso aos olhos dos egípcios e aos olhos dos israelitas, dizendo, cuidado, o seu conforto não vem de Deus nenhum que não seja eu. É bem conhecida uma história de um caboclo que dizia ter se convertido, mas ainda vivia uma vida bem estranha, e o pastor foi fazer uma visita para ele. E quando o pastor estava chegando, ele estava lá com o canivete, picando o fumo para fazer o cigarrinho. E enquanto ele picava o fumo e fazia o cigarro, ele cantava, é isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Mas como, o que te faz cantar? É o seu cigarrinho? Ou é o seu Deus? O que te traz alívio? Você percebe? Deus está desmontando toda e qualquer idolatria dos egípcios, mas convidando-nos a fazer a mesma coisa. Você percebe? Às vezes a gente corre para alguma pessoa, a gente corre para algum objeto, a gente corre para algum hobby, a gente corre para alguma receita, a gente corre para algum lugar, para alguma coisa que não é Deus. E Deus está dizendo assim, preste bem atenção, você não tem alívio em nenhum outro lugar, porque não tem ninguém igual a mim. Não vá buscar o seu alívio em outro lugar, eu sou incomparável, só eu tratarei você da maneira
como você precisa ser tratado. Você nem merece, mas da maneira como você precisa. Então, que isso também nos ajude a entender, a identificar idolatrias e corrermos apenas e tão somente para o Senhor. Eu não consigo entender gente que diz assim, pastor, hoje eu estava mal, e por isso eu não fui para o culto. Você foi para onde então? Porque se você estava mal, era no culto mesmo que você tinha que ter vindo. Porque era lá que você ia encontrar o que ia te deixar bem. Se você estava mal, você foi buscar alguma coisa para ficar bem em outro lugar, essa é a rã da sua vida que precisa ser combatida. E que você precisa entender que ela não te traz bem-estar algum. Cuidado. Pense muito a respeito disso. Eu não estou bem o suficiente para falar com Deus agora. Eu vou fazer isso, eu vou comer aquilo, eu vou visitar tal lugar, eu vou falar com tal pessoa. Cuidado. Trata-se de um ídolo. Depois, eu penso muito na deusa Maat. Quem é que traz o equilíbrio do meu mundo? Tem alguma coisa que equilibra você? Além daquilo que te traz bem-estar? Tem alguma coisa que, sabe, coloca você no eixo? Deus está dizendo assim, olhem para mim, eu sou incomparável, eu sou único, eu sou insubstituível. E se você não aprender isso, pode ser que eu traga caos, inclusive, à sua vida, para você aprender isso do jeito mais doloroso. Note, os israelitas estão aprendendo que Deus controla tudo, e os egípcios estão aprendendo que Deus controla tudo. A pergunta é, você vai aprender que é Deus que traz o equilíbrio no seu mundo como um israelita ou como um egípcio? Como é que você vai buscar o equilíbrio para todas as coisas na sua vida? É importante, irmãos, entendermos esta perspectiva. E por fim, o fato de que Deus separa o seu povo. Isso aqui me abençoa muito, porque há ocasiões em que Deus não separou o seu povo. No dia em que Nabucodonosor foi até Jerusalém para destruir o templo, tinha muita gente crente lá que morreu. No dia em que as forças do mal e o anticristo se manifestar, muitos dos membros da igreja verdadeira vão sofrer e vão perecer. Mas sabe de uma coisa? Diferente no final. Você confia nisso? Ou você se entrega ao desespero? Vamos falar a verdade, está complicado assistir o noticiário, não está? Você vê o que está acontecendo na Guiana, na Venezuela, você vê o que está acontecendo com o Twitter, você vê o Elon Musk arrumando briga com o Alexandre de Moraes, você vê imunidade parlamentar indo para as cucuias, você vê umas coisas assim, você fala, e agora? Deixa eu contar um negócio para você. Você lembrou do tamanho do seu Deus? Você leu o texto aqui, viu como ele é grande? Você acha o quê? O Brasil perto desse Egito aqui, tinha que comer muita farinha ainda para chegar perto. E Deus humilhou esse Egito e falou, sou eu que mando aqui, calma, e eu vou tratar você de um modo diferente. Não quer dizer que Deus vai nos livrar de todos os problemas instantaneamente, mas quer dizer que a gente vai chegar lá. Pode ficar tranquilo. Se é em Deus que está o seu bem-estar, se é Deus o seu ponto de equilíbrio, se é a Ele que você recorre, se é nele que você percebe a força incomparável, o Deus supremo e soberano e absoluto sobre tudo, fique em paz. Isso não é um chamado à indiferença, isso não é um chamado a entregar o mundo para os incrédulos e não fazer a nossa parte do ponto de vista social, isso não é um chamado à alienação de maneira nenhuma, mas é um chamado à confiança. A gente vai triunfar, porque o nosso Deus é vencedor. Ele nos dirige e Ele nos conduz. Que essa seja, meus irmãos, a nossa certeza e a nossa segurança, à medida que nós caminhamos no aprendizado do Senhor, pelas palavras e pelas lições do livro do Êxodo. Que Ele nos abençoe em nome